Fala, nação, saudações, Bruninho, nação, vambora, gente, aqui mais um trecho aí do programa, dessa vez do programa ESPN FC, né, falando sobre o nosso Mengão, né, dessa vez, alguns jogadores, né, como Davi Luiz e Everton Ribeiro deram entrevista, né, durante essa pré-temporada, falando muito sobre o Vitor Pereira. Então vamos ver o que os jogadores do Flamengo falaram sobre o Vitor Pereira publicamente, né, Davi Luiz e Everton Ribeiro, né. Vai deixando seu like, a sua inscrição para ajudar o canal. E eu quero dar os créditos aqui a ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. E vambora pro vídeo. Tamo junto! E a gente começa falando de Flamengo. Vamos ver o que disse o Davi Luiz e também o Everton Ribeiro, já falando do futuro treinador. Tá aí a aspas do Davi Luiz. Em entrevista ao Globo Esporte, ele disse o seguinte: o conheço há alguns anos, ainda não conversamos. Vitor é um treinador tremendo, de muita qualidade, um expert taticamente também. A gente sofreu com isso esse ano, quando jogamos contra ele. Então, espero que ele seja muito feliz aqui conosco. E ele vem com a mesma ambição que todo mundo. É um treinador vitorioso na sua carreira e ele vem tentando dar o melhor para o Flamengo. E dar o melhor para o Flamengo são as conquistas de títulos e as alegrias nas vitórias. Já emendando aí com o Everton Ribeiro, a expectativa é muito boa. É um treinador que está há um ano no futebol brasileiro, já conhece. Ele conhece a nossa equipe também. Espero que possa chegar para termos um brilhante ano de 2023. O Everton deu essa declaração participando de um evento beneficente. Tá aí, Vitor Pereira já chega, amigos, com moral, com a equipe, já muito conhecido, bem recomendado. E para assumir um Flamengo, que talvez ele possa fazer o seu principal trabalho pelo elenco que o Flamengo tem. Me lembro quando o Vitor veio para o Brasil, conversei com alguns amigos em Portugal e me disseram, dos treinadores portugueses que estão aí, o Vitor é o melhor, em termos de trabalho e do que ele pode oferecer. Com um time como esse na mão... Tende a ser interessante essa perspectiva e é compreensível o ânimo dos jogadores do Flamengo. E é claro que a maneira lamentável que o Vitor articulou a sua saída do Corinthians, isso num primeiro momento gera algum tipo de desconfiança. A gente conversou aqui, foi no Sport Center, no dia que ele foi anunciado, estava com o Fernando Praz, e o próprio Praz falou, olha, eu tenho certeza, né, por conhecimento de vestiário, que assim que pintou a informação de que o Flamengo estava contratando o Vitor Pereira, que jogadores do Flamengo e jogadores do Corinthians que têm algum contato conversaram, né, porque de fato foi um movimento muito estranho e muito lamentável mesmo do Vitor pela maneira que ele conduziu a saída. Então, em um primeiro momento, é claro que gera uma desconfiança. Mas não dá para viver só com isso. Os jogadores do Flamengo precisam do sucesso do Flamengo, precisam do seu sucesso próprio, porque a carreira deles é que importa. Então, no fundo, mesmo com alguma desconfiança em relação à conduta do Vitor, o que é plenamente justificável, o grupo aprova, o jogador de futebol gosta quando ele percebe que o que o técnico está fazendo vai fazer bem para ele, vai fazê-lo evoluir como atleta, vai fazer o time dar certo de maneira coletiva, vai render frutos para todo mundo. E a qualidade do Vitor Pereira, a capacidade dele de executar um bom trabalho, isso para mim é inquestionável. Assim. Se ele realizou um bom trabalho, eu acho que foi um bom, nada além disso, nem mais nem menos, um bom trabalho à frente do Corinthians, com as limitações que o Corinthians tinha para que esse trabalho fosse executado, no Flamengo a expectativa é de que isso seja melhor. E os jogadores, claro, eles querem usufruir ao máximo daquilo que o Vitor Pereira vai ser capaz de apresentar. Como vai ser o ambiente e qual vai ser o impacto desse ambiente no resultado é outra coisa a ser analisada. Mas dentro de campo tem tudo para dar certo e o jogador e a aceitação do Vitor Pereira vai passar muito mais pelo que ele vai ter de conduta e apresentar de trabalho no Flamengo do que pelo que ele fez de certo ou errado no Corinthians. Se os jogadores sentirem que a coisa está sendo bem tocada, que ele está se comportando bem nessa relação, tudo vai ser muito bem aceito e todo mundo tem a ganhar com isso. Pois é, Glaucio. Eu acho que, assim, agora, obviamente, tudo é muito visto sob a luz da saída dele no Corinthians. Então, a saída dele no Corinthians, a turbulência, toda a questão polêmica sobre o motivo que o levou a deixar o Corinthians, acaba sendo muito tratado nesse momento. Mas é óbvio que a partir do momento que você tem o primeiro jogo, a partir do primeiro jogo as coisas mudam completamente. Porque aí a análise vai se dar em cima do que está acontecendo dentro de casa.
campo, as escolhas táticas, os resultados, etc, etc. Aquilo que acaba sendo pauta no trabalho de qualquer treinador em grande clube brasileiro. Então, eu acho que, nesse momento, a gente está falando muito da saída, até porque ele mesmo não se manifestou sobre isso, porque daí a diretoria do Corinthians falou de maneira mais pesada e tudo mais. Mas isso vai ser tema o quê? Por mais um mês, nem isso, né? Mais 20 dias. Depois a gente vai falar do trabalho. E olhando para o trabalho, eu acho que tem tudo para ser realmente um casamento de sucesso. Porque, de um lado, o Flamengo contrata claramente um ótimo treinador. E estou de acordo com o Zupac, não é que o trabalho no Corinthians tenha sido espetacular, mas eu acho que até mesmo aquilo que o Vitor dizia, quando ele falava sobre o jogo, sobre a visão dele dos adversários, sobre questões táticas, me dava a impressão de que ele é muito melhor técnico do que ele foi, de fato, no Corinthians. Sim. E aí tem justamente o outro lado. O fato de que agora ele vai ter um elenco que vai permitir ao Vitor Pereira trabalhar daquele jeito que ele falou que queria trabalhar quando chegou ao Corinthians. Tentou durante 3, 4 semanas, percebeu que não dava e aí acabou adotando um outro estilo, um outro caminho do ponto de vista das escolhas táticas, mas agora, evidentemente, ele tem um elenco muito mais encorpado e pode fazer aquilo que ele bem deseja, porque ele tem o elenco mais rico da América do Sul para jogar campeonatos na América do Sul. Então, nesse aspecto, ele não vai ter mais o que reclamar, né? Mas é curioso a gente pensar também, né, Mauro, essa questão com o elenco, até de relacionamento, que muitas vezes foi discutido durante a passagem dele pelo Corinthians, em alguns momentos, se tinha relação boa ou não, questão de vestiário, e ele já chegando com 2 caras de peso desse elenco do Flamengo, falando muito bem desse trabalho dele. O Davi Luiz já jogou contra ele quando ele ainda era auxiliar técnico no Porto e tal. Então o Davi o conhece lá de Portugal, não como técnico, não trabalhou com ele lá, mas o enfrentou e enfrentou aqui Flamengo versus Corinthians. Então ele sabe sim do potencial técnico do Vitor Pereira, das qualidades, de tudo aquilo que ele veio. Como você disse, quando ele estava chegando aí, você conversando lá em Portugal, você... disseram mesmo, e com razão talvez, olha, esse cara que está indo aí é dos melhores mesmo e tal. E aí ele chegou, disse claramente o que queria fazer no Corinthians, como iria jogar, mas não conseguiu, talvez pela idade, né, média do elenco, ele nunca conseguiu, então não entregou o que se esperava. Depois chega, né, a uma final aí de Copa do Brasil, até de forma um pouco inesperada, porque teve muitos problemas para isso, mas enfim, não fez o trabalho que se esperava dele, mas também talvez o Corinthians não tenha entregado para ele o que ele esperava, então ficou elas por elas, mas a coisa não aconteceu. Diferentemente, lógico que será agora no Flamengo, como disseram aí o Pac e Jean, agora tem um elenco maravilhoso para realizar tudo que ele quer. Agora, o que acontece é que, pelo que a gente soube da relação dele com os jogadores do Corinthians, ele é completamente diferente da relação que o Dorival tinha com o elenco do Flamengo. O Dorival ouvia, se aconselhava, conversava, questionava, vamos jogar assim um assado, claro, e depois impunha o que ele queria, o jeito que ele queria fazer, mas sempre ouvindo os jogadores. Até onde eu escutei de jogadores e gente que também não joga, mas que vive o Corinthians, o Vitor Pereira se reunia com a comissão e pronto, vai ser assim, assado, nunca chamou ninguém para se aconselhar, você gosta de jogar assim, não gosta, o que você está achando e tal. Não. Ele que decide. Não sei como isso vai ser recebido lá no Flamengo. É um grupo que já está lá há muito tempo, que se conhece há muito tempo. Também, assim, a princípio, eu não vejo no que ele vai atrapalhar, né? Não vai chegar lá inventando história como foi o Souza lá no início desse ano, né? A gente até pensa que estava virando o ano, né? No início desse ano aí, botando Everton Ribeiro de lateral esquerdo, essas coisas todas, ele não vai fazer. O time base existe, qualquer um que chegar lá vai manter. Uma mudança ou outra e tal. O que o Davi Luiz espera dele são mais opções táticas. Que ele faça o Flamengo também ter um plano A, um plano B e um plano C. Então vamos ver, e tem qualidade para isso. Mas estou com o Jean, são jogos. Sabe, são jogos. Tem um enfrentamento aí de uma Supercopa com o Palmeiras, tem um Mundial... Depois tem a Recopa. Então, antes de disputar um campeonato assim de pontos corridos, Brasileirão, uma Copa do Brasil, ele já tem decisões muito fortes pela frente. E aí, se for bem, cai nas graças, e aí o elenco, se não estiver gostando, vai ter que engolir, porque deu certo. Imagina, se ele ganha o Mundial,
né? Então, do jeito que ele pensou, deu certo, agora vai ser desse jeito. É aguardar. E aí, essa história de como saiu do Corinthians, ele só vai lembrar disso, ou ser lembrado disso, quando vier jogar contra o Corinthians aqui em São Paulo. A torcida não vai deixar passar em branco isso, com certeza, né, Glaucia? E acho que dos principais jogos também que o Corinthians apresentou nesse ano no comando do Vitor Pereira foram contra o Flamengo, né? E eu acho que isso mostrou um pouco do trabalho dele e que talvez isso tenha feito também que a diretoria do Flamengo parasse e olhasse para Vitor Pereira. E isso foi interessante, porque assim, eu vou tirar os jogos do Campeonato Brasileiro, especialmente o jogo que o Corinthians venceu aqui em São Paulo, porque era um jogo contra o Flamengo muito mexido. E aí depois eles voltaram a se enfrentar também já em condições bem mexidas. Então, levando em consideração os duelos importantes que os dois times tiveram, os dois da Libertadores e os dois da Copa do Brasil, o Flamengo acabou levando a melhor nas duas competições, nos dois duelos, mas foi muito interessante, e eu acho que isso diz sobre o trabalho do Vitor, como em cada um desses jogos, do primeiro ao quarto desses duelos, como o Corinthians foi evoluindo, né? O primeiro jogo da Libertadores, o Flamengo passeou aqui em São Paulo, passeou. No segundo jogo, o Corinthians tendo que tirar uma desvantagem, o Corinthians já fez um jogo melhor do que o primeiro. A primeira final da Copa do Brasil foi um 0-0, mas o Corinthians já foi melhor do que havia sido na Libertadores, também porque os reforços que chegaram um pouco antes da Libertadores já estavam entrosados. E aí o último jogo foi um grande jogo do Corinthians, que poderia perfeitamente, acho que o mais lógico pelo que foi o jogo, era até o Corinthians ter vencido, estava em vantagem nos pênaltis, né? Acabou desperdiçando duas cobranças e o Flamengo sendo campeão. Então, estrategicamente, o Vitor Pereira foi jogo a jogo, entendendo como enfrentar o Flamengo. E não tem nenhuma dúvida que isso pesou também na avaliação da diretoria do Flamengo. E eu não tenho nenhuma dúvida que essa capacidade estratégica, esse gosto pela estratégia do Vitor Pereira, que é muito típico dos técnicos portugueses, né? O Abel adora, o Jorge Jesus gosta, o Mourinho gosta, enfim. Essa questão estratégica é uma coisa que já está na cabeça do Vitor Pereira no pensamento do Mundial de Clubes, né? A gente não sabe se a final será Flamengo e Real Madrid, mas todo mundo espera que sim. E eu tenho certeza que ele já está pensando estrategicamente como ele pode se mostrar, porque é uma mostra do trabalho dele, através do Flamengo. E vai ser início de trabalho, né, Zucca? Fevereiro. Tempo, quer dizer, ele vai chegar em janeiro, para começo de fevereiro já está disputando o Mundial. Já tem que estar pensando o que ele pode fazer para encurtar a distância, e a distância pode ser encurtada, e aí vai ser um ótimo cartaz para o trabalho dele logo de largada. E o Mauro lembra disso, poxa, um desempenho legal aí, Supercopa e também no Mundial, já faz com que, independentemente de qualquer coisa, temos que aceitar. Mas tem o inverso também, né? Um Mundial, será que já vem uma cobrança? Ou vão falar, não, é começo de trabalho de Vitor Pereira e tudo mais? Isso, assim, é meio absurdo que seja assim, mas é assim que as coisas funcionam no Brasil. A gente viu, e assim, não é uma defesa ao Paulo Souza, mas evidentemente a gente viu que um técnico que estava fazendo um monte de teste porque entendia que o Campeonato Carioca era um lugar para fazer teste, que é algo que a gente sempre defendeu, né? Não, a gente não fala que os times não têm pré-temporada, então o estadual tem que ser pré-temporada. E o técnico tem que ter toda a liberdade para fazer os testes mais malucos que ele julgar adequados. E aí, tudo bem, na hora que você chega numa fase aguda, decisiva, final, jogando clássico, aí você não inventa. Aí você coloca em campo o time que você encontrou como o time ideal, o time melhor e tudo mais. Mas se mesmo num campeonato estadual você teve a repercussão negativa que teve, as cobranças que teve, isso não é exclusividade do Flamengo, isso vale para qualquer um. O que cai de técnico aqui por mau desempenho em campeonato estadual, mesmo que não jogue com a equipe principal, mesmo que esteja fazendo experimentos e tudo mais, é uma grandeza. Então, isso evidentemente tem um peso, e quando você joga uma Supercopa contra o Palmeiras e você joga um Mundial de Clubes, que você está falando, né, dos primeiros movimentos praticamente, é claro que isso acaba tendo uma influência, se positiva ou negativa, a gente vai saber. E não estou dizendo que você precisa ganhar do Real Madrid para ter uma impressão positiva, né? Como foi, inclusive, a própria decisão, acho que do Flamengo com o Liverpool, que não ganhou, mas saiu de lá com uma impressão muito positiva do que aquele time era capaz, do que aquele time fez. A mesma coisa acho que valeu para o Palmeiras contra o Chelsea. Então, claro que no Mundial especificamente não significa que você precisa ganhar para não ser cornetado. Mas é sempre um adversário duríssimo, que você não sabe o que vai acontecer. Se as coisas dão muito erradas, aí sim você pode sofrer críticas, mesmo enfrentando um Real Madrid. E na Supercopa, aí a coisa é ainda mais aguda, porque você tem uma rivalidade local,
e é um jogo apenas, e aí nesse daí não tem erro. Não tem. Esse daí você olha para o resultado. É o resultado que vai dizer se o time foi bem ou foi mal. Ganhou, perdeu, não interessa se nos pênaltis. Se ganhou, tá ótimo. Se perdeu, tá péssimo. E é assim que será com o Flamengo, com o Palmeiras e em qualquer Supercopa que a gente tenha pela frente aí nos próximos anos, porque é assim que a banda toca aqui. E ainda o Flamengo, né, Mauro, ainda também no mercado, tentando trazer ainda o Gerson no meio dessa negociação. Embora o Vitor Pereira saiba esse time base que ele tem em mãos, e como o Zupac falou, ele já deve estar pensando ali na sua estratégia, né? Vai chegar em janeiro, mas já sabendo que tem aí pela frente em fevereiro e tudo, já deve estar ali imaginando como mexer, ou se vai, de fato, nesse primeiro momento, mexer. O Mauro falou, já tem um time base que já sabe como joga, o que deve ser mantido ou não, mas é lógico que ele também vai querer imprimir a sua cara e a sua marca nessa equipe, e ainda podendo receber mais gente, que talvez ele queira encaixar ali. Não, com certeza, né? O time já tem muita qualidade. O Zupac falou aí dos enfrentamentos, então imagina o quanto que ele não passou aí noites e noites pensando como eu vou parar esse jogador, aquele lá, o movimento desse, daquele. Então ele conhece muito bem as características dos jogadores com os quais ele vai trabalhar agora. Lembrando da final com o Liverpool, Jean, você vê, super idolatrado e com toda razão pelo que fez, até o Jorge Jesus foi cornetado sim pelas substituições. O jogo em si tá legal, o Flamengo podia, né, até ter ficado com o título e tal, mas até o Jorge Jesus no finalzinho ainda cornetaram, mexeu assim e tal, não era o fulano que era para ter entrado, era o Beltrano, você lembra disso, né? Imagina o Vitor chegando agora e faz uma substituição diferente daquela que o torcedor imaginava. Então, assim, tem que mostrar serviço sim. Tem uma Recopa antes, né? Desculpa, uma Supercopa, né? Ou já mudaram Isso a data, mesmo, não é mais 28 de janeiro, que não se sabia onde ia ser. Não se divulgou o lugar ainda. É um local incerto ainda. Mas Pois é, Arábia Mas Saudita, Estados Unidos ou uma cidade aqui no Brasil. Mas então, esse aí já é o primeiro grande teste. Primeiríssimo. Vai jogar ali uma partida ou outra do Campeonato Carioca, ok? Mas aí já tem logo um enfrentamento com o Palmeiras. Já começa a pesar demais. Mas, enfim, ele também pega um time que já sabe como jogar e tal. Acho que por isso, no início do trabalho, não tem muita moda para inventar, não. É aquele Flamengo básico e eficiente. Então, aí depois, mas chegou o Gerson. Ok, vou colocar. Mas aí esse problema também ele não vai ter. Porque quem ele tirar ali do meio-campo não vai reclamar. Eu perdi a posição para o Gerson. O torcedor também não vai achar estranho. Pô, tirou o fulano para colocar o Gerson. Não, então esse problema não, porque é mais um com muita qualidade que chega, o torcedor quer que jogue mesmo. Então eu não vejo ele tendo muitos problemas, não. Ele precisa ter resultados. É isso que precisa ter. Problema para escalar, para time para jogar, esquema tático, acho que isso é com o tempo. Ele tem que ter resultado logo de início para cair nas graças do torcedor. E o Gerson, né, volta com uma expectativa muito alta em relação ao torcedor também, né? Embora não tenha feito grande passagem pela Europa, mas o que ele deixou no Flamengo aqui é o que se espera dele. Sem dúvida. Menos que isso, o torcedor não vai aceitar. Até porque se o Flamengo contratá-lo, vai ser por uma quantia alta, não tão alta quanto vendeu, mas por uma quantia alta. Assim, o Flamengo não precisa do Gerson, né? O sucesso do Flamengo no ano, a expectativa sobre o ano do Flamengo, ela não passa pela chegada do Gerson. Então não é o tipo de contratação que é fundamental para o bom andamento do trabalho. É o tipo de contratação que, uma vez que existe a possibilidade que você tem fôlego financeiro para tal, faz todo sentido você tentar contratar. Agora, o Gerson não é uma posição carente no time do Flamengo, muito pelo contrário. Acho que se tem uma posição onde o Flamengo tem suficientemente jogadores para executar o papel, é na função do Gerson. Você tem o Thiago Maia, você tem o João Gomes, você tem o Arthur Vidal, você tem numa função um pouco mais de marcação o Eric Pulgar, que chegou e pouco jogou. Então, o Everton Ribeiro tem jogado numa função um pouco mais atrasada no time do Flamengo também, até um pouco similar àquilo que o Gerson vinha jogando antes de ir para o futebol francês. Então, assim, precisar, não precisa. Se puder trazer, ótimo. Se contar com ele, fortalece ainda mais o time do Flamengo. Já tem gente boa no banco, né? O Vidal não faz por onde ser titular, né? Até agora o Vidal é um reserva cabível no Flamengo. Mas se por um acaso contratar o Gerson, vai ter gente boa, como por exemplo o João Gomes, perdendo espaço, né? E esse é um ponto importante do Flamengo. Mas assim, não é fácil trazê-lo, né? Tá muito claro que o Flamengo quer, o Gerson quer,
os representantes querem, todo mundo quer, mas tem uma outra parte que importa tanto quanto as que querem, que é o Olympique de Marseille, que não abre mão do jogador pela quantia que o Flamengo está disposto a pagar. Isso constrói uma barreira muito grande para o negócio, mas o Flamengo está na dele e está esperando. Se o negócio desenrolar, o Flamengo volta firme e contrata o jogador. Essa tende a ser uma negociação que talvez se arraste até o final da janela de mercado na Europa, porque é aí que o clube do Gerson vai saber se pode ou não liberá-lo por aquilo que o Flamengo está oferecendo. É normal, acho que tentar vender pelo máximo que você pode, por aquilo que você acha justo, mas se não houver pagador também não adianta você ficar sonhando com essa possibilidade. Em relação ao quanto ele acresce ao Flamengo, acho que é o que o Zupac falou. É óbvio que, independentemente da presença ou não do Gerson no elenco do Flamengo, a gente já olha para o elenco do Flamengo como o principal elenco, não só do Brasil, como da América do Sul, aquele com mais alternativas, com mais possibilidade, com mais jogadores com capacidade de decisão. Então, assim, é óbvio que o trabalho do Vitor Pereira, ao contrário do que aconteceu no Corinthians, que a gente olhava para o elenco e falava, bom, mas não é o elenco que ele sonha, o elenco que ele quer, é o elenco que lhe permite jogar do jeito que ele gosta de jogar. No caso do Flamengo, ele tem tudo já à disposição. Se vier um Gerson a mais, melhor ainda. E eu sempre digo, a chegada do Gerson ela é muito boa olhando para o futuro também. Porque o Flamengo é um clube com jogadores, alguns deles já com a idade mais avançada, a gente não sabe. Mas, ao mesmo tempo, o Flamengo vai se cercando de jogadores que têm uma idade ainda com muito futebol pela frente. É o Pedro, é o Gabigol, seria eventualmente o Gerson. E esses jogadores todos já passaram pela Europa, o que diminui consideravelmente a chance deles saírem e voltarem para o futebol europeu. Quando os caras passam pelo futebol europeu, não dão certo e voltam para o Brasil, nem que eles acabem com os campeonatos sul-americanos, como o Gabigol já fez depois de ter voltado da Europa, eles acabam voltando para lá. É muito difícil, porque paira uma desconfiança em cima desses caras. E até pela idade, né? Não tem sido comum grandes clubes europeus contratarem um jogador de 27, 28 anos no Brasil. Então, assim, você junta as duas coisas. Você junta, o cara já teve a passagem, já não tem mais 22, 23, que talvez seja hoje o limite. E aí vem para um clube bem estruturado financeiramente, que teria condições de mantê-lo, a não ser que o cara queira ganhar dinheiro, mas esquecer do futebol. Então, sei lá, fazer que nem o Cristiano Ronaldo pode fazer, jogar na Arábia. Eu acho que, no fim das contas, acaba sendo um ótimo negócio, porque é um negócio de um jogador que você vislumbra a possibilidade de contar com esse cara por anos e anos e anos. E ainda tem o Bruno Henrique, né, que vai voltar de lesão, não sabemos como, mas vai ser mais um reforço bem grande para o Flamengo do Vitor Pereira. Corinthians que também... Então é isso aí, nação. Mais aquele react aí maneirinho para vocês aí, né? Tamo junto. Essas declarações do Davi Luiz e Everton Ribeiro, querendo ou não, acaba ajudando muito a chegada do Vitor Pereira, né? O relacionamento do Vitor Pereira com os jogadores, com as lideranças do grupo. Que são Gabigol, Everton Ribeiro, Davi Luiz, os mais antigos, né? O Davi Luiz não é antigo, mas querendo ou não, é uma liderança dentro do grupo. Então, Davi Luiz e Everton Ribeiro já elogiaram o técnico antes de chegar. Isso é um ponto positivo para o Vitor Pereira, que pode chegar, é um excelente treinador. O Davi Luiz já enfrentou ele, mas quando ele não era técnico. Mas isso é um ponto positivo que acaba ajudando muito no relacionamento deles com o jogador. Tem a parte do Gabigol também, eu acho que é o principal desafio dele, mas com o Davi Luiz lá, Everton Ribeiro, acho que isso fica mais tranquilo, né? Aquele questionamento que a gente tinha, pô, será que vai conseguir ou não? Do jeito que ele fala, é muito sincerão. Eu acho que isso com o tempo, vai acabando caindo por terra, né? Após o primeiro jogo, a apresentação, os primeiros treinos dos jogadores. Se os jogadores gostarem do treino dele, do treinamento, se os jogadores começarem a gostar do treinamento deles, do jeito que ele arma o time, sei lá o quê, isso vai acabar caindo em esquecimento, o que a mídia especificamente falava, né, sobre o relacionamento deles com o elenco do Flamengo, e aquilo, os jogadores vão abraçar o técnico vai abraçar os jogadores, e tem tudo para dar certo entre Flamengo e Vitor Pereira, né, principalmente no Mundial de Clubes, né, tem isso aqui um mês praticamente, né, para treinar o Flamengo e disputar o Mundial de Clubes, mas tem tudo para dar certo, né? Pelo estilo de jogo que ele gosta de jogar, né? Com linha alta, pressão lá em cima.
tem uma mescla ali de jogadores de idade avançada, meia idade e jogador jovem, né? Ali na faixa de 23, 24 anos. Então tem tudo para dar certo entre Flamengo e Vitor Pereira. E o Flamengo ser feliz nisso, né? E conquistar muito título, né? Eu fiquei até surpreso depois que eu ouvi essas falas do Davi Luiz e Everton Ribeiro, né? Aí o torcedor fica mais tranquilo, vai acolher o Vitor Pereira para ajudar o Flamengo a ser feliz e conquistar os títulos, principalmente do Mundial de Clubes. É isso aí, nação. Tamo junto e é nóis, é. Valeu, tamo junto!